sobre essa decisão do ministro Edson Fachin. Olha só, Eugênio Aragão, advogado, ex-ministro da Justiça, já está aqui com a gente. Vamos repercutir essa decisão também com ele. Olá, ministro, tudo bem com você? Tudo bem. Devo dizer que eu estou surpreso e, de certa forma, também indignado, escandalizado com tudo que está acontecendo. Eu devo lembrar que o presidente Lula ficou 580 dias preso. O presidente Lula foi impedido de ir ao enterro do irmão dele. O presidente Lula ficou impedido de ir ao enterro do amigo dileto dele, Sigmaringa Seixas. O presidente Lula não pôde estar presente no velório do neto dele, só foi ao enterro. O presidente Lula perdeu a esposa dele, né, por desgosto com a Lava Jato. Né? E a verdade é que todo mundo sabia, desde tempos idos, que Moro era incompetente. Esse assunto era o que era mais discutido. E veja bem, isso é um assunto de ordem pública. Portanto, pode ser conhecido de ofício pelo tribunal. Não precisa se esperar com habeas corpus. Na verdade, desde a primeira provocação do ministro Fachin pelo Zanin, pela primeira vez, isso aqui logo no início, ele já poderia, mesmo que isso não fosse alegado, tá? Poderia de ofício já ter dado essa ordem, porque a matéria é de ordem pública, trata-se de incompetência absoluta. Mas, depois de 580 dias preso, impedido de concorrer, e mais, o Ministério Público, sob a doutora Raquel Dodge, teve o desplante de dizer que a candidatura do presidente Lula era uma fraude, porque ele sabia que ele era inelegível. E que, portanto, o PT teria que devolver toda a fatura. Né? Isso é escandaloso. Isso chega a ser cínico. Quem praticou isso hoje está mais do que claro. Quem praticou uma fraude foi o Ministério Público, foi a Justiça, que não deixaram Lula se candidatar sabendo que Moro era incompetente de forma absoluta. Que isso é matéria de cognição sumária e de ofício pelo próprio tribunal. Né? Então eu estou escandalizado pelo tamanho... Oi, eu sou Luana e eu quero te convidar... tamanho do cinismo nessa decisão. Né? Porque dizer a esta altura, depois disso tudo, nas vésperas do Supremo Tribunal Federal declarar o Moro suspeito para salvar a cara do Moro, tirar a corda do pescoço dele. Bom, assim, tudo bem, para não perder os dedos, vamos só perder os anéis. E com isso anula o caso, mas olha outro lado. O outro lado pouco observado pelas pessoas, tá? Que até agora eu conversei. A decisão do Fachin, a decisão do ministro Fachin, diz ainda outra coisa. Diz que poderá ser convalidada a denúncia no novo juízo e caberá ao juiz dizer se ele aproveita ou não os atos instrutórios. Peraí, se Moro era completamente incompetente, como é que você quer falar em aproveitamento de atos instrutórios? Mas aí parece que está deixando assim uma portinha entreaberta para dar a dica, faça esse processo correndo de qualquer jeito, aproveita o que já foi feito, só dê uma nova sentença que está tudo bem, tá? Para impedir o Lula, quem sabe, de se candidatar no ano que vem. Eu estou chocado, eu vou dizer assim, eu estou chocado com o cinismo. Claro que a gente fica satisfeito nessa hora do fato de ter sido reconhecido finalmente a incompetência da Justiça Federal, mas foi reconhecida, vamos dizer, num contexto muito oportunista, né? Vamos dizer assim, que foi exatamente num contexto para impedir que Moro fosse passado pelo moedor de carne nessa semana. No fundo é isso. Ministro, qual é a diferença em relação a impactos para o ex-presidente, o julgamento, essa decisão de Edson Fachin e o julgamento da suspeição de Sérgio Moro? Quais os diferenciais?
Olha, no momento em que você diz, olha, o juiz ele era incompetente, mas, digamos, não era um juiz equilibrado, em princípio as provas que foram por ele colhidas são impróprias porque foram colhidas no foro errado, tá? Mas não porque o juiz ele as colheu com segundas intenções. Tá? Ou seja, no fundo, isso é para livrar a cara do Moro, para não dizer que o Moro prevaricou. Né? Porque, no fundo, o que nós íamos ver aqui, teríamos uma gravíssima falta do Moro, se fosse reconhecido pelo Supremo que ele era suspeito, porque ele era suspeito por causa da forma como ele procedeu e ele deixou de alegar a sua suspeição. Isso é a pior falta para um juiz. O juiz ele é obrigado a assinar como suspeito quando ele tiver algum tipo de sentimento de hostilidade em relação à parte. E ele não se deu por suspeito. Logo, teoricamente, o que deveria ser feito em relação ao Moro a prevalecer a suspeição dele era a conversão da exoneração dele do cargo de juiz para demissão, né? Através de um PAD que o CNJ poderia instaurar contra ele. Agora fica essa coisa assim, o dito pelo não dito, né? E fica tudo bem. E acha que a gente vai engolir essa, né? Mas o fato é que o presidente Lula ele tem direito a pedir indenização pelos danos morais, pelos danos materiais que lhe foram impostos durante 580 dias de cárcere indevido, injusto, ilegal que ele passou. E mais, né, não só isso, como toda aquela trama feita para não soltá-lo quando o desembargador Favreto quis soltá-lo, determinou a sua soltura no habeas corpus. Tudo isso é um choque, é um estado de choque que a gente está, tá? Apesar de, claro, estar ao mesmo tempo muito feliz de finalmente Agora, vamos ver qual vai ser o próximo ato dessa gente, né? Porque já vi que para eles vale tudo. Nessa hora, eles fazem qualquer tipo de coisa para manter as suas velhas e mofadas convicções contra o presidente Lula. Sim. Eu falava justamente agora com o Fernando Ideu sobre essa reparação ao ex-presidente Lula por conta desse tempo na prisão. Como é feito esse pedido de reparação? Explica pra gente o que pode ser oferecido, inclusive, enquanto reparação. Olha, aí o cálculo é muito complexo, né? Porque como é que você vai transformar em pecúnia, né, um dano sofrido, como, por exemplo, não ter podido estar presente em momentos tão dramáticos como ele teve? Como é que você vai fixar em pecúnia 580 dias de trabalho não realizado por alguém? Tem que ver mais ou menos qual seria a renda dele nesses 580 dias, se ele tivesse livre para fazer as palestras que ele sempre fez e tudo mais. É por aí que a gente vai ter que pensar. Mas aí, claro, compete ao juiz arbitrar esse valor. Garanto que esse valor não vai ser pequeno. Ministro, me diz uma outra coisa. Você falou sobre os próximos passos, né? O que a gente pode esperar em relação aos próximos passos? Tendo conhecimento dos planos políticos que levaram à prisão do ex-presidente Lula e agora nos levam até esse momento, o que você espera em relação a essa decisão do ministro Fachin e, inclusive, em relação a esse julgamento na Justiça Federal do Distrito Federal? Olha, nós temos até hoje um excelente resultado na Justiça Federal do Distrito Federal. Todos os casos julgados contra Lula em Brasília foram casos considerados improcedentes e Lula foi absolvido em todos eles, tá? Agora, claro, a gente tem que ver realmente como é que, nesse caso concreto, a quem vai ser distribuído, como é que o juiz vai se portar diante desses fatos complexos que levaram a essa, vamos dizer, absoluta ilegal acusação contra o Lula, uma acusação, vamos dizer, prevaricadora, né, contra ele, de gente que sabia que ele era inocente, que sabia que não havia prova contra ele, mas que ainda assim ofereceu uma denúncia para tirá-lo do jogo político.
Outra questão sobre o futuro político agora do ex-presidente Lula. Também já comentei um pouquinho agora com o Fernando Ideu sobre isso. Essa retomada dos direitos políticos é automática. Ele passa a ter de volta, a recuperar todos os seus direitos políticos, podendo, inclusive, se candidatar agora em 2022. A gente não sabe quanto deve durar esse processo ali no Distrito Federal, mas, por enquanto, ele está apto a se candidatar. Sim, e agora me parece que vai ser muito mais complicado as pessoas convencerem tanto ao juiz quanto ao público, né, de alguma culpa de Lula a essa altura, depois de tudo isso que foi revelado, de toda essa armação feita por aquela quadrilha da Lava Jato. Perfeito. Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, advogado, agradeço demais a participação aqui com a gente, nos ajudando a entender essa decisão, então, do ministro Edson Fachin. Obrigada, ministro. Até uma próxima vez. Até a próxima. Até logo. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Esse é Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, advogado, nos ajudando a entender essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anula os processos julgados pela Justiça de Curitiba em relação ao ex-presidente Lula.